E aí, gente, hoje eu quero falar sobre aqueles casos muito comuns de pessoas que compram um imóvel, aí para não pagar aquelas taxas todas de registro e tudo mais, elas não registram. Então, meu nome é Lucas Uster e eu tô num cenário diferente aqui hoje porque eu tô na praia, tô numa cidade aqui da praia, tô aproveitando já que eu tô trabalhando home office, então eu vim pra cá pra conseguir espairecer um pouco a cabeça. Depois eu mostro um pedaço lá do mar pra vocês verem como é que é. Então, o que é essa questão que eu quero trazer hoje? Eu percebo que muitas pessoas compram imóveis e não registram esse imóvel no seu nome. E até então, muita gente faz isso sem medo nenhum, né? Porque não quer gastar. Só que aí que tá. Isso é um grande problema, porque ela pode acabar tendo que gastar muito mais se ela fizer esse tipo de atitude. Por que isso? Para isso eu vou explicar o que é a escritura do imóvel, o que é um contrato normal sobre um imóvel e o que é o registro do imóvel. Então vamos começar lá no começo. O que é um contrato que as pessoas chamam de contrato de gaveta? Muitos de vocês acredito que já ouviram essa expressão, né? Contrato de gaveta. O que significa? É aquele contrato particular que normalmente ou o vendedor ou o comprador escreve, ou o corretor de imóveis escreve esse contrato, redige e as partes assinam ele. Só que o que acontece? Esse contrato aí, ele para finalidade pública, ele não tem efeito nenhum. Ele só vai ter efeito entre o comprador e o vendedor. Ou seja, para a fazenda pública, para a prefeitura, na conta de luz, tudo isso ainda vai ser, o dono vai ser o dono que está no registro e não o dono desse contrato particular. Ah, mas então, para que serve o contrato particular, já que ele não tem essa finalidade pública? Ele tem uma importância. Qual é a importância? A importância é que esses contratos, o nome verdadeiro, o nome jurídico deles é promessa de compra e venda. Ou seja, é um contrato que garante direitos ao comprador a ter depois a escritura pública desse imóvel mediante o pagamento do preço desse imóvel. Então, o que acontece? Ele está morando lá nesse imóvel, está pagando as prestações para o vendedor, tudo normal. Aí, no dia em que o pagamento tiver sido quitado, ou seja, que não houver mais nenhuma dívida sobre esse imóvel, o que ele vai fazer? Ele vai então fazer a escritura pública desse imóvel junto ao vendedor. Então vai o comprador e o vendedor lá no cartório fazer a escritura pública, que daí é como se fosse um contrato público mesmo, e aí esse contrato então tem uma validade perante terceiros, e depois que ele fizesse a escritura pública, ainda tem mais uma questão, tem que levar essa escritura pública no registro de imóveis. Por quê? Porque a escritura pública, ela não dá o direito de propriedade. O que dá o direito de propriedade é o registro de imóveis. Ou seja, é quando tu coloca na matrícula do imóvel que tu é o proprietário. Eu não tenho aqui agora uma matrícula para mostrar, mas a matrícula, ela tem todo o histórico do imóvel. Ah, o fulano vendeu para o outro fulano, que vendeu para o ciclano, que vendeu para o A, que vendeu para o B, que vendeu para o C. Aí, tu sempre olhando a matrícula do imóvel, tu vai conseguir saber quem que é o proprietário atual daquele imóvel. E é aquilo ali que garante o direito de propriedade. Tá, beleza. Mas eu ainda não entendi qual é o risco lá que tu falou que a pessoa corre um risco se ela não registrar. Então eu quero falar agora qual é o risco, o que acontece se tu compra um imóvel e não registra ele no teu nome. Então, sabe qual é o problema? Como eu acabei de falar, o que garante o direito de propriedade perante terceiros é a matrícula do imóvel, ou seja, é quando tu faz o registro. Se tu não tiver lá como sendo o dono desse imóvel, tu não vai ser o dono do imóvel. E daí o vendedor, o que ele pode acabar fazendo se ele estiver agindo de má fé? Ele vai vender para ti um apartamento e depois de um tempo ele vai vender o mesmo apartamento para um outro. E vai ganhar o dinheiro dos dois. Vamos supor que fosse 200 mil. Vai vender para um ali, vai ganhar 200 mil reais. Aí depois ele vai vender para o outro e vai ganhar 200 mil reais de novo. E daí o primeiro desses dois aí que compraram, o que registrar primeiro vai ser considerado o dono do imóvel para fins públicos. Ele vai ser o dono.
O outro que não registrou, ia falar uma palavra aqui, mas o outro que não registrou se deu mal. Por quê? Porque ele pagou o valor e agora o máximo que ele vai conseguir é uma indenização. Por quê? Porque ele vai ajuizar uma ação contra aquele que vendeu para ele. E aí talvez ele consiga uma indenização se ele conseguir guiar bem o processo. Por quê? Porque não adianta só tu processar a pessoa. Tu tem que conseguir fazer com que essa pessoa tenha patrimônio para conseguir te pagar esse valor. Senão tu não vai receber o valor. E mesmo que a pessoa tenha patrimônio, tu precisa garantir que essa pessoa não vai agir de forma ardilosa para esconder esse patrimônio. Então é bem delicada essa questão. Tem que ter um bom advogado para ajuizar essa ação, tem que saber, tu tem que fazer uma investigação prévia no patrimônio desse vendedor, tem que fazer tudo isso para garantir com que tu tenha depois realmente a tua indenização. Não adianta só ter o direito, tem que ter o direito, mas tem que ter também a prática, né? Tem que acontecer aquilo de fato. Por isso que é muito importante registrar o imóvel. No momento que tu registra o imóvel, tu se torna o dono do imóvel de verdade, para fins públicos. Ninguém vai conseguir contestar tu ser ou não ser o dono. Vai ser o dono e pronto. Tem uma outra coisa também que dá para fazer. A promessa de compra e venda, ela também pode ser levada a registro no registro de imóveis. Claro que ela não vai garantir a questão de tu ser o dono do imóvel, mas vai ficar lá na matrícula do imóvel que tu celebrou um contrato de promessa de compra e venda e que então tu tem um direito futuro a essa transmissão do imóvel. Então, eu recomendo que aquelas pessoas que não vão registrar o imóvel ainda, porque ainda não terminaram de pagar esse imóvel, registrem então pelo menos a promessa de compra e venda do imóvel, porque isso vai te evitar um grande estresse lá no futuro. E agora, como eu prometi, eu quero mostrar aqui uma vista da praia. Deixa eu mostrar para vocês. Que é a vida que tá aqui na praia agora. Essa cadela que é da minha mãe. Ó, senta, senta. Ó, ela é obediente. E olha que vista bonita. Acordar aqui, tomar um café de manhã cedo. Bah, não tem preço isso aqui. Olha a coisa bonita isso aqui. O bom do home office é quando a gente pode aproveitar o home office, né? Então isso aí, pessoal. Se tu conhece alguém que comprou o imóvel e não registrou, manda esse vídeo para essa pessoa, para ela saber que existem esses riscos e então para ela saber como se proteger. Até mais!